Olá a todos, eu sou o Diego, seu psicanalista descabelado, e esse é o seu canal de psicanálise no YouTube. Já que vocês gostaram tanto do vídeo da piada mortal, eu resolvi fazer mais um sobre psicanálise e cultura pop. Mas antes já sabe, né? Aquelas 3 coisas para me deixar muito feliz. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho, senão o mundo vai acabar. E hoje o assunto é Evangelion, Neon Genesis Evangelion ou Eva para os íntimos. É um anime que foi exibido aqui no Brasil, na Locomotion e depois no Animax. 2 canais de TV a cabo que já não existem mais. Então, né, quem sabe, Deus não gostou da brincadeira. Mas, Evangelion, ele é um anime de 26 episódios que tem uma narrativa onírica. Muito interessante, você tem um conteúdo manifesto e você tem um conteúdo latente. Qual que é o conteúdo manifesto? Seres, anos atrás, um meteoro caiu na Terra, quase destruiu tudo, a humanidade está se reerguendo e seres gigantescos chamados anjos estão atacando. O primeiro anjo descoberto foi Adão. De Adão criou-se Eva, um robô gigante. 3 adolescentes são colocados nesse robô gigante, porque ninguém é melhor do que um adolescente para controlar uma arma de destruição em massa, né? E vão cair no pau contra os anjos. E dá para assistir Evangelho sem se divertir. E nós temos o conteúdo latente, que é o que está dentro de Evangelho. Ao mesmo tempo, a narrativa do anime ela é feita ora em terceira pessoa, ora em primeira pessoa. É uma estrutura onírica, né? Os sonhos são assim. Existem situações incompreensíveis, existem diálogos, existem interpretações de diálogos, existem cenas sem diálogos que vão compondo os episódios. E quando a gente olha a história de bastidor de Evangelho, a coisa começa a encaixar. O seu criador, ele teve, antes de criar o Evangelho, uma depressão muito grave. E durante o tratamento ele descobriu a psicanálise enquanto paciente. Sendo tratado, ele, sentindo-se melhor, escreveu o roteiro de Evangelho e depois dirigiu a animação. E sobre o que é, então, Evangelho? Evangelho é sobre o desamparo. Um desamparo tão grande e forte que exaure as forças mentais e as forças físicas. Nós temos um protagonista, o Shinji Ikari, que após a morte da mãe foi abandonado pelo pai. Anos depois o pai o chamou para que ele pilotasse o robô gigante e mais nada, e fosse brigar com o bicho esquisito que quer destruir a humanidade. O Shinji, ele vive esse desamparo. Ele foi criado pelos tios que, embora amorosos, não foram suficientes para suprir esta falta. O Shinji se fechou, ele se bloqueou, ele viveu uma não-vida. Então ele acabou pilotando o Eva por 2 motivos: atrair o olhar do pai, numa esperança vã de ser amado, de ser reconhecido, de ser visto, e também ser a forma mais rápida de morrer. Junto ao Shinji nós temos os 2 pilotos. Nós temos a Rei Ayanami, que é uma personagem que desconhece as emoções e ao longo da série vai descobrindo-as. Um paralelo parecido com o Shinji conhece, mas não quer vivê-las. A Yanami não conhece e quando começa a vivê-las, ela não sabe o que fazer. Ela entra em profunda angústia, mas também descobre um prazer que antes não tinha. E nós temos a terceira pilota, que é a Asuka Langley Soryu, que
tem toda a personalidade que falta aos outros dois. Ela é valente, ela é destemida, ela se coloca, ela é agressiva em todos os sentidos que você possa dar essa palavra, mas ela esconde uma grande fragilidade e um grande ódio por si mesma, por não ser boa o suficiente. Descobrimos também que ela é outra personagem que presenciou a morte da mãe, no caso, um suicídio, e pouco antes a família foi abandonada pelo pai. Então nós temos um desamparo coletivo. E o desamparo vai se espalhando pelos outros personagens. O pai do Shinji viu a esposa morrer. Ele viu seus sonhos de uma família morrer. Ele viu seus sonhos de uma reabilitação morrer. E se fechou, tal qual o filho. Nós temos a pessoa que comanda os pilotos, a Misato, que outra que viu o pai ausente morrer. Como último ato deste pai, ele salvou a vida dela. E aí é uma relação de ambiguidade, de ódio e amor. Até um momento freudiano onde ela se dá conta que todos os homens da vida dela são idênticos ao pai dela e que ele está repetindo este padrão, sempre buscando alguém que venha abandoná-la. Ela aceita comandar os pilotos numa tentativa de criar uma família, só que é uma tentativa falsa. É algo que a gente sabe que não vai ter futuro, apesar de ser divertido, desmantela. E nós temos o desenvolvimento do Shinji. Como eu já disse, ora em terceira pessoa, ora em primeira pessoa, ora ele vai conhecendo, ele vai se abrindo lentamente, suas defesas vão caindo. As defesas são interessantes, elas te protegem, mas elas te empurram para a destruição. Ao ponto que se despir de uma defesa te deixa vulnerável, mas te enriquece para uma vida. O que nós temos no desenvolver do anime é esse processo que o Freud descreveu no Além do Princípio do Prazer, como o primeiro impulso humano é a pulsão de morte, é um retorno ao inorgânico. Algo que o anime faz em um dos episódios de uma forma bastante literal, inclusive. É bem interessante. Eu não lembro de nenhuma outra mídia que conseguiu fazer com tanto cuidado e qualidade. Ao passo e que a vida só vai proliferando quando o organismo ele entra em contato com outros organismos e vai se multiplicando. Isso a nível celular, isso a nível social. Então, a pulsão de vida é esse relacionamento humano, é o criar vínculos afetivos consigo mesmo e com as outras pessoas. Sabe aquele dito popular? Se você não se amar, quem é que vai se amar? Por detrás disso tem uma grande verdade simplificada a um nível quase ofensivo, mas uma grande verdade. O primeiro objeto de amor que eu tenho sou eu mesmo. E o vínculo afetivo que eu tenho comigo eu vou criando com os outros. E aí nós temos a genialidade da narrativa de Evangelho, visto em primeira pessoa e visto em terceira pessoa. Nós podemos ver esse avanço do Shinji e seus questionamentos ganhando forma ou caindo pelos dados de realidade, ou se comprovando, ou ele se fortalecendo. E também a própria narrativa do anime segue um movimento analítico. Há um momento de incorporar, há um momento mais doloroso, próximo ao que a Melanie Klein chamou de posição depressiva, onde se fica ensimesmado, voltado para dentro de si, fechado em si, e depois se sai. E ao Shinji, quando ele cria esses vínculos afetivos, ele descobre a dor e a beleza de viver. Ele deixa que as pessoas entrem, ele é feliz, no fundo ele teme que essa felicidade se vá, e é algo que vai acontecendo no decorrer. Alguns eventos trágicos acontecem. Quando você deixa uma pessoa entrar na sua vida, você corre o risco de que essa pessoa se vá.
E aí há várias maneiras de interpretar. Você pode ver isso como um medo de se machucar e se fechar, ou você pode ver isso como uma experiência a ser vivida e a ser guardada. E aí temos ambivalente do Evangelho, o tema de Evangelho. Anos depois da série, nós tivemos Rebuild of Evangelion. Esse é o único. Acho que o primeiro e o segundo filme saíram no Brasil, em mídia física. Foram feitos 4 filmes que deveriam ter sido feitos em 5 anos. Eles foram feitos em 12, 13 anos, porque o autor, mais uma vez, deprimiu durante o processo de criação. A história do filme é muito parecida com a história da série. Ele muda algumas coisas, ele acrescenta personagens, ele muda uma estrutura narrativa, mas é basicamente a mesma coisa. É sempre este desamparo básico dele, trabalhado, sublimado, tentando ser compreendido. Evangelion ele é um sucesso mundial. Ele foi o primeiro anime a enganar o público. Você acha que você vai ver uma história de robô gigante, você acaba vendo uma história sobre a psique humana. É um anime que desconstruiu um gênero. Depois vieram outros. Ele foi um sucesso mundial. O que quer dizer que essa ideia desse desamparo básico é um tema mundial. As pessoas se identificam. Eu conheci Evangelho na faculdade. Eu saquei que tinha alguma coisa lá, mas não sabia o que era. Eu entendi que estava algo além de robô gigante tentando destruir o mundo. Eu percebi que tinha um tema humano. Eu percebi que tinham conflitos pessoais, mas o que exatamente eu não conseguia chegar na época. Eu demorei para esta compreensão. Se você ficou curioso, a série de animes está disponível na Netflix. A série dos filmes está disponível na Amazon. Dúvidas, sugestões, comentários, escreva aqui embaixo. Obrigado, até a próxima.